Oi, galera! Estou aqui hoje para mais uma aula de história, agora numa nova versão youtuber, como vocês estão vendo. Ou será melhor eu dizer profituber? Acho que fica mais legal, né? Hoje a gente vai começar a unidade 6, que é a primeira unidade da nova apostila. A apostila novinha em folha! A gente vai falar nessa apostila de muita coisa interessante. Vamos falar de tempo, vamos falar de indígenas, de povoamento da América, continente africano, maias, incas, astecas, egípcios, muita coisa. Então vamos começar logo. Convidei aqui as minhas amigas lhamas para me ajudarem na nossa aula. E não se esqueçam que se vocês gostarem, se inscrevam no meu canal e dá um like, beleza? Vamos começar então falando da unidade 6. A unidade 6, ela vai falar sobre o tempo. Falaremos sobre calendários, por que existem tantos tipos de calendários diferentes, como os historiadores contam no tempo e outras cositas mais. Pra gente não demorar muito, chamo os meus slides. O nome da unidade 6 é o tempo e a história. E como eu já mencionei, ela vai falar sobre os diferentes calendários que existem no mundo e a forma como os historiadores e as historiadoras dividem o tempo. Vamos começar? Cada sociedade, como a gente já conversou nas outras unidades, tem uma trajetória histórica diferente. Ou seja, as histórias, os passados são diferentes. Por isso, acaba mudando também a cultura e a forma como cada sociedade registra o tempo. Nem todo mundo se baseia pelo calendário, nem todo mundo se baseia pelo relógio. Isso vai mudar muito de acordo com a cultura e consequentemente, com a trajetória histórica de cada povo. Alguns acontecimentos históricos são muito importantes para determinados países, determinados povos, determinadas culturas, mas não necessariamente são relevantes para outros. Como, por exemplo, a gente está vendo aí uma pintura que retrata a independência do Brasil. Para a gente, isso é um evento histórico extremamente importante, mas ele não importa muito, por exemplo, para populações que vivem lá no continente africano, porque ele não mudou nada na vida deles, ele mudou na nossa. Por isso que esse tipo de acontecimento super importante a ponto de mudar a história de um país ou de um povo é conhecido como marco histórico. Os marcos históricos são usados geralmente pelos historiadores para definir a mudanças na história. Por exemplo, a partir do evento da independência, nós nos tornamos um país independente. E aí as coisas começaram a mudar aqui. Então, é um marco histórico. Outro ponto que se baseia no marco histórico são os calendários. Eles também são definidos a partir de eventos muito importantes para a história de um povo, de uma nação, de uma sociedade. E é eles que definem o início dos calendários. Vamos agora conversar um pouco sobre os diferentes calendários que existem. O primeiro que a gente vai falar é o calendário que a gente usa. É o calendário cristão. Bom, como o meu nome já diz, né? Qual é o marco histórico do calendário cristão? O nascimento de Cristo. No calendário cristão, que é o calendário que a gente segue, nós estamos no ano de 2020. E, para nós, o nascimento de Jesus Cristo foi tão importante que a gente divide a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, o marco histórico do calendário cristão é o nascimento de Cristo. Então, significa que o nosso ano 1 é quando Jesus Cristo teria nascido. Ou seja, novamente, isso faz 2020 anos, por isso que atualmente a gente está no ano de 2020. Mas não existe só o calendário cristão. Outro exemplo de calendário é o calendário islâmico, que não tem como marco histórico o nascimento de Cristo. O marco histórico do calendário islâmico é a Hégira, que teria sido quando o profeta Maomé partiu para a cidade de Medina. Isso, gente, teria acontecido 622 anos depois de Cristo. Ou seja, o ano atual deles não é 2020. O ano atual deles é 1398. Basta a gente pegar o ano que a gente tá e diminuir 622 anos. Por quê? Porque o ano 1 deles, o marco histórico deles aconteceu 622 anos depois do nosso marco histórico. Agora, a gente vai falar de mais um calendário, que não está nem no ano 2020, nem no ano 1398.
é o calendário judeu. O marco histórico do calendário judeu é a viagem de Abraão para Canaã. E, gente, isso teria acontecido 3.761 anos antes de Cristo. Ou seja, o ano 1 deles é muito anterior ao nosso, porque o marco histórico deles é diferente. Aqui no caso do calendário judeu, então a gente tem que somar sempre 3.761 anos ao ano que nós estamos no presente, porque o calendário deles começa a ser contado antes do nosso. Mas galera, pensa comigo, será que isso significa que eles estão 3.761 anos no futuro? Não, simplesmente significa que o marco histórico deles aconteceu antes do que o marco histórico que marca o nosso calendário, e por isso o ano deles é diferente do nosso. Porém, o tempo cronológico, ou seja, esse tempo que está acontecendo agora, para mim, para vocês, para o pessoal lá na China e assim por diante, é o mesmo, né? A gente está vivendo no presente. Mas, como os calendários também são fruto da história de cada um, o ano é diferente. E como que os historiadores dividem o tempo? Acima de tudo, por que os historiadores dividem o tempo? Os historiadores e as historiadoras dividem o tempo para facilitar os estudos. Como eu já falei antes, eles dividem o tempo com base em fatos que mudaram a história. Por exemplo, tudo aquilo que aconteceu antes da escrita foi categorizado como pré-história. Por que a escrita é tão importante? Porque a forma como os seres humanos começam a se comportar, a viver, a registrar é totalmente diferente antes e depois da escrita. Como a vida dos seres humanos mudou muito com a escrita, o surgimento da escrita se torna um marco histórico. E aí tudo que aconteceu depois é colocado num outro período. Por isso que, atualmente, a nossa história é dividida em pré-história, história antiga, história medieval, história moderna e agora, a que a gente vive hoje, a história contemporânea. Os historiadores, novamente, dividem assim porque cada um desses períodos tem características parecidas entre si. E eles terminam quando acontece alguma coisa que muda muito a vida dos seres humanos. Aqui, então, a gente consegue ver as divisões da história e cada uma daquelas bolinhas ali é um marco histórico, ou seja, indica o que aconteceu para mudar tanto a forma como as pessoas da época viviam. A gente já fez no início do ano uma atividade sobre linha do tempo. Vocês lembram que vocês fizeram sobre a linha do tempo de vocês e também sobre a linha do tempo da história? Então, isso aqui, na verdade, acabou sendo só uma revisão. E aí, galera, curtiram? Essa unidade é muito importante porque ela ajuda a reforçar tudo aquilo que a gente já viu na apostila 1. Ou seja, que as sociedades no mundo, elas têm muitas diferenças. A cultura é diferente, os costumes são diferentes e até mesmo os calendários chegam a ser diferentes. Só que, mais uma vez, é preciso lembrar que a única coisa que realmente as torna diferentes, ou seja, com essas características culturais e de costumes, é o passado de cada uma, é a trajetória histórica que cada uma percorreu. Por isso que a gente precisa ter sempre em mente que é preciso respeitar, não importa o quão diferente as pessoas sejam da gente. Em breve eu volto para a aula da unidade 7. Aguardem, ei! Não esquece o like, hein? Beijo!